Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre o pacote concurrent e vamos falar mais precisamente sobre como obter locks nesse pacote. Como você já sabe, esse pacote concurrent ele foi criado justamente para você trabalhar em um nível mais alto do que com as threads normais, utilizando synchronized, wait, notify, notify all e assim por diante. Então, ah, nós vamos trabalhar agora com o pacote lock, que está dentro do pacote concurrent. O lock é uma outra forma que você tem de obter o lock de um objeto sem utilizar a palavra reservada synchronized. Nós podemos utilizar esse exemplo de contador. Nós temos aqui o nosso atomic integer, certo? Uma outra forma de nós conseguirmos isso, se nós executarmos esse código para vermos o que aconteceu, o atomic integer está funcionando perfeitamente, mas o nosso count aqui ele não está funcionando. Uma forma de fazer isso funcionar é você colocando synchronized aqui na assinatura do método. O problema com synchronized é o seguinte: quando nós temos, por exemplo, 5 threads tentando acessar esse método, a partir do momento que a primeira thread acessar, ela vai obter o lock do objeto, nesse caso aqui o dis, e esse objeto ele não poderá ser utilizado pelas outras threads. O que essas threads vão fazer vão ter que sentar e ficar esperando enquanto esse código não é finalizado. E a partir do momento que esse código é finalizado, o agendador de threads, o scheduler, ele vai escolher uma das threads para dar continuidade aqui nesse código synchronized. Então, uma vez que uma thread entra, que o lock daquele objeto é obtido, as outras, elas obrigatoriamente elas ficam esperando, elas não podem executar mais nada. E aí é onde entra a diferença do synchronized com o lock do pacote concurrent. Ele tem uma habilidade de você definir um timeout. Por exemplo, tenta conseguir o bloco desse objeto por 5 segundos. Se você não conseguir, simplesmente continua a execução. A segunda, essa é a primeira, temos algumas características. Então, a primeira é você pode obter o lock ou você pode tentar obter o lock. Essa é a principal diferença. A segunda é que existe um conceito de fairness. Fairness é um conceito deixa eu ver a palavra em português, equalidade. É quando todas as threads elas teriam supostamente a mesma condição de executar aquele código. Então imagine, se você tem 5 threads executando várias vezes o mesmo pedaço de código, pode ser que uma dessas threads elas nunca chegue a executar o código. E através desse lock, utilizando o lock do pacote concurrent, nós temos a possibilidade de falar assim, tente entregar esse lock para a thread que está esperando mais tempo sem executar. Então não é garantido, mas existe essa possibilidade através do construtor, que nós vamos ver agora. Lock é uma interface a partir do Java 1.5 e a classe concreta que implementa essa interface é o Reentrant Lock. O fairness que eu falei para vocês é passado aqui através desse boolean true ou false. Se você não passar nada, é considerado falso. Outra diferença que nós temos é a habilidade de interromper uma thread enquanto ela está esperando pelo lock. Então, quando você está utilizando synchronized, uma thread ela vai ser bloqueada quando estiver esperando pelo lock por um tempo indefinido de período. Enquanto aquele período não for, quando aquele método sincronizado não for finalizado, aquela thread vai ficar esperando eternamente. Mas nós temos um método dentro da classe ReentrantLock que nós podemos dizer que aquela thread pode ser interrompida, sair do seu modo de espera. Então, existe outra coisa bem interessante também, que provê um método conveniente para saber quantas threads estão esperando pelo lock. Vamos mostrar para vocês aqui como é que nós podemos utilizar o lock.
O lock, para você obter, é através você chamando lock.lock. Essa é a forma que você tem de obter o lock. O problema é que você, toda vez que obtém um lock, você precisa liberar aquele lock. E para liberar, as boas práticas dizem para você utilizar um try finally. Dentro do try você coloca o código que você quer executar com lock e no finally você libera aquele lock. Vamos executar o nosso código. Ctrl Shift F10 e nós temos 20.000, 20.000. Então, uma das desvantagens que você tem entre o Synchronized e o Lock, em questão de performance, são praticamente a mesma coisa, você não tem um ganho muito grande de performance, mas uma coisa que fica é o código bem mais feio. Então, você pode ver aqui que todas as vezes que você utilizar lock.lock, é aconselhável, você sempre vai ver um try finally seguido desse lock.lock. Isso porque o finally sempre vai ser executado independente do que aconteça. Você não precisa colocar um catch porque não existe nenhuma exceção que pode ser lançada. Quer dizer, existe, mas não obrigatoriamente. Porém, o unlock precisa sempre ser executado. E a melhor forma de fazer isso é colocando dentro de um finally. Se você tivesse que me perguntar quando que você deveria utilizar o lock e quando que você deveria utilizar o synchronized. Bom, eu acho que a principal diferença é quando você trabalha com lock e quando você trabalha com reentrant lock e quando você trabalha com synchronized. Se o que você precisar fazer consegue ser atingido, o seu objetivo consegue ser atingido utilizando Synchronized, você deve ir por Synchronized. O uso da classe Reentrant Lock é um pouco avançado, então muitas pessoas falam, sou um usuário avançado e vou tentar utilizar o Reentrant Lock aqui, porque eu sei como desenvolve. Mas na verdade, a maioria dos usuários avançados tenta trabalhar da forma mais simples possível. Então, a não ser que você precise de alguma coisa, por exemplo, você precisa de um bloco wait, de uma thread wait que precisa ser interrompida, ou você obter o lock em um objeto e liberar em outro, que é através do reenter lock você consegue fazer isso, Synchronized não. Ou você tem, por exemplo, você quer escalar, você tem muita contenção entre as threads, você deve utilizar o reentrant lock. Mas se você não tem nada disso, você pode trabalhar diretamente com Synchronized. É até mesmo mais simples, o seu código fica muito mais simples do que trabalhando com Reentrant Lock. Então, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos criar uma nova classe. Essa classe, vamos chamar ela de LockTest. E nessa classe LockTest nós vamos criar um método main. E nós vamos criar uma classe estática aqui dentro do public class. Chamar ela de... Vamos chamar de worker. E vai ser um runnable. Agora, esse worker, ele vai receber um nome. Esse nome vai ser o nome da thread. E vai receber também reentrant lock. Cria um construtor com esses dois carinhas. E vamos implementar o método run. Legal. Nesse método run, vamos colocar um lock. Reentrant lock. .lock. Vamos colocar um try finally. Vamos colocar um try catch finally, porque eu vou colocar um wait em algum lugar. Reentrant lock. .unlock. Local .printstack 3. E aqui eu vou verificar se a thread atual ela possui
está segurando o lock. Então, reentrant lock, ponto. Você tem várias coisinhas aqui legais. Você consegue saber, por exemplo, se essa thread está com lock. Você tem esse try lock, que é para tentar obter o lock. Então, lock, ponto, try lock, reentrant lock, ponto, try lock. Você tem duas opções, o try lock ou try lock com um timeout. Então, por exemplo, você pode falar para essa thread, olha, eu quero que você espere por 3 time unit, ponto. O que é horas, microsegundos, milissegundos, minutos, por exemplo, 3 segundos. E se você não conseguir, se você não conseguir obter o lock nesses 3 segundos, continua a execução, sai do estado de waiting. Mas aqui eu quero saber se is held by current thread. Então você pode ver aqui análogo ao método thread.holdsLock. Então, se ele for, eu vou colocar aqui salt system out printf thread %s, vou colocar o nome da thread, entrou em uma seção crítica. Por que crítica? Porque se você tem um lock, é uma seção crítica. Vírgula, nome. Esse nome vai substituir aqui o %s. Agora, salt threads esperando na fila. Printf também. %d, vírgula, reentrant lock, ponto, get queue length. Então, isso vai falar quantas threads estão esperando por esse lock. Mesma coisa, Ctrl D, Ctrl X, Ctrl V. Thread nome vai trabalhar por 2 segundos. Thread.sleep 2000. Ctrl V. Thread, o nome da thread, finalizou o trabalho. Vamos colocar aqui %n para pular a linha. Legal. Agora vamos criar aqui algumas threads. Primeiro nós precisamos do lock, que nós vamos passar aqui. Final, reentrant lock, new reentrant lock, new thread. Dentro dessa thread vamos criar um new worker. Vamos passar o nome A e o lock. Vamos criar aqui algumas. A, B, C, D, E, F, G. Esqueci de colocar o start, então você pode pressionar Alt Shift Insert. Ctrl Alt Shift. Esqueci agora. Alt Shift Insert. Realmente esqueci. Ctrl Alt Insert não é. Ctrl Shift Insert. Realmente esqueci como é que faz a inserção em bloco. Mas tem uma forma de você colocar inserção em bloco aqui para colocar todos os métodos. Esqueci o comando. Ctrl V, vai do jeito antigo. Legal. A, B, C, D, F, G. Vamos executar agora. Ctrl Shift F10. Então, a thread A entrou numa seção crítica, 6 threads esperando na fila. A thread A vai trabalhar por 2 segundos, blá blá blá. E o mais legal é que nós podemos ver quantas threads estão esperando. Não é uma garantia absoluta de que tem exatamente esse número de threads. No nosso caso tem, mas se fosse um programa mais complicado, pode ser que quando você imprima esse valor, alguma outra thread entre na fila. Então,
Isso é só por uma questão mesmo informativa. Você não deve considerar isso no seu código de produção para algum tipo de trabalho. Então, esse é o Reentrant Lock. Nós vamos falar na próxima aula sobre condições e vamos continuar falando sobre esse carinha aqui. Porque agora nós não podemos tentar utilizar o wait aqui. Então, na próxima aula nós vamos continuar falando sobre ele, só que vamos adicionar algumas condições, pacote condition. Então, vejo vocês lá, até mais.